Respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que serão sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu preparei o novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Vou pular agora para o capítulo 19, a partir do verso 10. Ele então respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, a Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos até aqui. Vamos orar? Peça ao Senhor que fale ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela manhã que temos tido na tua casa, uma manhã de adoração e aprendizado. Que saiamos daqui, Senhor, edificados pela tua palavra, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos 2 textos aqui, que embora esteja na sequência, são textos totalmente diferentes. Primeiro, nós visualizamos um profeta e depois nós visualizamos outro profeta na mesma pessoa. Elias no Carmelo era um homem. Elias na caverna era totalmente diferente. Elias no Carmelo, um homem impetuoso, forte, robusto, com uma boa palavra, com uma boa expressão, com muito vigor,
com muita disposição em fazer o nome de Deus conhecido, fogo descer do céu, prepara o novilho, coloque a lenha, mas não desça fogo. Ele sabe o que estava fazendo. Um homem determinado, um homem que sabia do poder de Deus e tinha convicção do seu chamado, da sua vocação de profeta. Depois nós visualizamos um homem medroso. Nós visualizamos um Elias que nos nossos dias seria chamado de depressivo. Um Elias na caverna, escondido, com medo de Jezabel, um homem com medo da morte, um homem que não tinha mais convicção do seu chamado, um homem que parecia ter morrido. Irmãos, todos nós já passamos por alguma coisa assim na vida. Todos nós um dia acordamos com muita disposição, todos nós um dia já acordamos com muitos sonhos, com muitos projetos. Já visualizamos um horizonte assim de muita vitória, muita prosperidade, muitos sonhos, muitas idealizações, muitas conquistas, e de repente, por algum fato na nossa caminhada, por algo que falaram de nós, por algo que não aconteceu, por algo que nós vivenciamos, por uma perda, por um luto, por algo que nós nos decepcionamos, ou por alguém que nós nos decepcionamos, um dia fomos colocados tal como numa caverna, sem esperança, com medo de alguma coisa, procurando o isolamento, o silêncio e sem convicção de quem somos. Quantos de nós já passamos por essa etapa? Quantos de nós renovamos às vezes o ciclo de um ano ruim, e quando chega no final do ano você pensa, planejei o ano inteiro, não foi bom, não vou planejar o próximo. Quantas vezes nós idealizamos que vamos conquistar algo dentro de um ano, dentro de uma fase, dentro de um período da nossa vida, e aquele período, aquela fase, aquela etapa conclui e você não realiza. Às vezes vem sobre o nosso coração um desejo, quer saber, vou para dentro da caverna, vou me isolar, vou viver no meu mundo, chega de idealizações, chega de fazer planejamento, chega de conquistar, a minha vida agora é essa, eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei o que Deus quer comigo, porque num determinado momento eu faço e aconteço, e o fogo desce do céu através da minha declaração, eu mato 400 profetas de Baal, de Aserá, eu faço o nome de Deus conhecido e de repente algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Queridos, quantos de nós já colocou essa dúvida no nosso coração? Quantos de nós já fomos indagados por nós mesmos? Já ministrei, já preguei, já ensinei, já levei pessoas para Cristo, já levei minha família, já orei, já jejuei, e as coisas não acontecem com a minha vida. Quantas coisas acontecem às vezes, querido, que bate a nossa porta, quantos desafios batem na nossa porta, na família, no nosso coração, na nossa identidade, que a gente às vezes se perde. Como se estivéssemos vivos num determinado momento, e quando eu olho para o Carmelo, Elias fazendo todo aquele movimento, dando ordem, determinando, não toca fogo, prepare a lenha, traga o novilho, prepare. Um homem muito bem instruído, muito determinado, vivo. E de repente um homem procurando o isolamento, o medo, a morte dentro de uma caverna, isolado, sem perspectiva de vida. Todos nós precisamos de um avivamento num determinado momento da nossa caminhada. Todos nós precisamos ser despertados para um recomeço. Que seja no início do ano, ou no meio do ano, ou quando fazemos aniversário, ou quando um filho nasce, ou quando casa, ou quando troca de emprego, ou quando muda de igreja. Mas todos nós um dia temos em nós a oportunidade de uma nova chance, de um recomeço. Parecia que Elias estava vivendo esse momento. Um Elias que estava isolado, passando por uma dificuldade dentro de uma caverna, que já tinha feito muita coisa. Elias orou, querido, para cair chuva do céu. Quando você olha lá a partir do verso 41, de 1 Reis capítulo 18, Elias ora para que chova, para que mesmo com a chuva, o altar molhado, caísse fogo do céu. Querido, que ousadia, que poder, que unção, que vitória, que próspero é o ministério de Elias. Mas versículos seguintes, depois, Elias vai para o Monte Horebe, Elias vai sendo conduzido para o deserto, e de repente, Elias, quando já não tinha mais expectativa ministerial, ideológica, pessoal dele, os projetos dele, aquilo que ele acreditava para Israel, as ideologias dele, políticas,
porque ele se envolvia muito com a política do reinado, era uma característica profética, mas também vocacional como profeta, e ele faz essa afirmação o tempo inteiro sobre o seu movimento profético, sobre a sua missão, sobre a sua perspectiva de vida. Elias se põe numa caverna. Talvez hoje você esteja vivendo essa caverna. Talvez hoje você tenha virado esse ano, talvez você tenha iniciado esse ano dentro da sua caverna ministerial, familiar, profissional, seja lá qual for a sua caverna, o seu isolamento. Fato é que nós precisamos de um avivamento. E esse texto bíblico aqui, ele vai dar algumas características de como nós precisamos, o que faz a gente viver essa caverna. Às vezes, querido, nós procuramos a caverna. Nós mesmos cavamos a nossa cova. Muitos de nós, às vezes, estamos vivendo bem, achamos que estamos vivendo mal. E quando a gente, de fato, está mal, que a gente fala, eu estava bem. Eu não estava tão mal assim. Parece aquela máxima, aquela frase, nada está tão ruim que não possa piorar. Parece que a gente está mal, no fundo do poço. E a gente cava mais um pouquinho e vai para o fundo do poço mais ainda. Mais um pouquinho para dentro. E, queridos, nós, às vezes, estamos na casa de Deus, ouvindo palavra, em comunhão, vivendo um chamado, vivendo um projeto, orando, mesmo com provas. Às vezes a gente se afasta. Se está ruim aqui, querido, pior lá fora. Se está difícil, às vezes, a caminhada, sabendo que Deus está conosco, você está buscando ao Senhor, imagina você distante de Deus. Nós precisamos de um avivamento, mas você precisa se despertar. Quando você precisa de um avivamento? Será que você precisa de um avivamento hoje? Será que o seu coração precisa ser avivado, como aconteceu com Elias? E Deus fez de forma muito pessoal com Elias. O que ele fez com Elias, ele pode fazer até com você. Mas talvez ele faça bem diferente. Talvez hoje você não esteja literalmente dentro de uma caverna, não precisa ungir rei nem profeta. Talvez você comece dentro da sua casa, trazendo vida para os seus filhos, para o seu cônjuge, para o ambiente que você frequenta, para as pessoas que estão à sua volta. Mas fato é, Deus pode, Ele quer reavivar o nosso coração. Você crê nisso? Então preste atenção aqui. O versículo 18, ele vai dizer que nós precisamos de um avivamento quando nós nos afastamos da determinação de Deus para nós. O que para nós hoje é quando nós afastamos da palavra. Nós precisamos de um avivamento quando nós nos afastamos da palavra. Querido, a palavra de Deus é fonte de vida. A palavra de Deus é fonte de vida. Quando nós vamos ao texto bíblico aqui, às vezes nós estamos desanimados. Às vezes diante da perda de alguém, às vezes diante de um luto, às vezes diante de uma coisa que nós idealizamos e nós não realizamos. Quando nós vamos à palavra de Deus, aquela palavra ela vem como conforto ao nosso coração. Nós saímos de uma situação muito ruim e nós somos reavivados por essa palavra. O verso 18 vai dizer, Elias então ele respondeu, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Queridos, Baalins aqui, um panteão de deuses que não era o Deus de Israel. Os Baalins eram os seguidores de Baal. Quando eles deixaram a casa de Deus, quando Acabe começou a viver aquele momento, e passou a seguir outros deuses, se afastou da palavra de Deus, eles começaram a perturbar Israel com a desobediência e adoração a outros deuses. Talvez você hoje não adore a Baal. Eu oro em nome de Jesus que você não esteja adorando um outro Deus. Mas no mês passado nós falamos isso numa das mensagens. Às vezes nós colocamos no lugar de Deus algumas outras coisas que se tornam como deuses para nós. Quando o dinheiro te domina, quando um sonho te domina, quando pessoas te dominam, onde a palavra de Deus deveria ser a determinação da sua vida. Onde aquilo que Deus colocou para você deveria ser o lugar de destaque na sua vida. Aquilo que a palavra coloca para você. Querido, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós somos conduzidos à morte. E não só nós, como Acabe aqui, e os seus filhos, mas acabamos levando uma nação inteira. Um rei que se afasta, leva uma nação inteira para distante de Deus. O líder de um lar que se afasta, leva às vezes uma família inteira. Um amigo que é referência, que se afasta, deixa a palavra de Deus, acaba levando um grupo inteiro para fora.
onde deveria ser o contrário. Quando você está na sua casa, próximo de Deus, avivado no seu coração, você conduz a palavra de Deus, você conduz palavras de luz, você conduz palavras de vida. Nós aprendemos que quando nós precisamos de um avivamento, é porque nós nos afastamos da palavra de Deus. Você está afastado da palavra de Deus? Sinceramente, como você está hoje, diante daquilo que Deus coloca para você, as determinações que Deus colocou para a sua palavra, na sua palavra para nós, você tem vivido conforme o que a palavra de Deus espera que você viva, como filho, como servo? Se não, você precisa de um avivamento no seu coração. Você precisa voltar a viver conforme a palavra. Você precisa ser avivado. 2. Quando precisamos de um avivamento? Quando há divisão no coração entre o que é de Deus e o que não é. Entre o que é sagrado e entre o que é profano. A gente já não sabe mais distinguir o que é de Deus e o que não é. Quando nós perdemos essa sensibilidade, o que eu estou vivendo aqui é de Deus ou não é? Quando eu paro para pensar, querido, o que eu estou vivendo aqui? Quem me colocou para viver essa situação? Se foi Deus ou foi diabo? O que eu estou vivendo aqui é algo secular ou é algo de Deus, sagrado para a minha vida? Quando a gente perde essa sensibilidade, quando a gente perde esse senso, esse discernimento, algo precisa acontecer no nosso coração. O que eu estou vivendo aqui é algo que Deus está me proporcionando viver, segundo a sua palavra, ou é algo que eu procurei viver? Às vezes que nós estamos vendo coisas que achamos que é de Deus, mas não é. É coisa fruto do nosso coração. Às vezes nós sonhamos tanto uma coisa que a gente acha que aquilo é de Deus para a gente, quando não é. Quantas vezes você já orou por aquilo que você está vivendo hoje? Quantas vezes você já consagrou a Deus aquilo que você quer viver, que você está projetando? Você já colocou, já teve coragem de declarar no seu coração e na sua oração: Senhor, eu quero muito isso aqui, mas se não for da sua vontade, não me dá. Ah, querido, como é difícil orar isso com fé. Ah, eu quero muito fazer aquela viagem, eu quero muito chegar naquele determinado nível, eu quero muito alcançar algo aqui, é muito nosso. Mas quando eu coloco assim: Senhor, que todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Senhor, eu quero muito chegar lá, eu estou fazendo um esforço danado para chegar lá. Mas, Senhor, mesmo que eu já tenha chegado muito próximo com as minhas forças, se não for da sua vontade, me para aqui. Quantos têm coragem de orar dessa forma? Para algo que você sempre idealizou, mas só agora você se despertou para colocar Deus nesse negócio. Às vezes, querido, a gente fica perdido, sem saber, é de Deus ou não é. O verso 21 vai dizer, texto que nós lemos: depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-nos. Se o Senhor é Deus na sua vida, para de ficar pulando de um lado para o outro, siga a Deus. Agora, se é Baal, siga ele. Não fica no meio do caminho, não. Não fica em cima do muro, não. Nem crente, nem servo. Nem desviado, nem de Deus. Nem frio, nem quente. O que você é? Baalim, seguidor dele ou um seguidor de Deus? Está vivendo os projetos, ideais, os sonhos, as promessas de Deus para a sua vida? Ou você está tentando viver conforme a sua força, aquilo que se apresenta para você diariamente? Você está conseguindo entender no seu coração se é de Deus, se não é? Quando você perde esse senso, você precisa de um avivamento, querido. As coisas de Deus não geram dúvidas no nosso coração. Aprenda isso. As coisas de Deus promovem paz no nosso coração. Quando nós tomamos uma decisão orientada por Deus, por mais difícil que seja essa decisão, ela promove paz em nós. E o próximo passo, Deus vai nos dar e sempre vai nos conduzir para o centro da sua vontade. Quando há divisão no nosso coração entre o que é certo e errado, sagrado e profano, nós perdemos a sensibilidade e precisamos desse avivamento no nosso coração. Clame a Deus por um avivamento, querido, se está acontecendo isso com você. Terceiro, precisamos de um avivamento quando deixamos a aliança do Senhor. Quando a gente deixa para trás tudo aquilo que nós prometemos um dia a Deus.
chamado, uma vocação, a família que foi consagrada e colocada diante de Deus, um dom, tudo que vem de Deus, tudo que veio de Deus, tudo que foi colocado por Deus, para que você estivesse ali, uma aliança que você firmou com Deus. Quando você deixa isso de lado para viver o seu prazer, que às vezes não está compatível com o que a palavra de Deus coloca para o seu servo, quando você se afasta disso, precisa vir até você um novo clamor, uma nova chama, um avivamento. Capítulo 19, verso 10, ele respondeu: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo dentro da caverna, Elias? Quem mandou você ir para a caverna, Elias? Quem mandou você se esconder, Elias? Quem mandou você ir para o isolamento, Elias? Você está fugindo de quê, Elias? O que você fez, Elias? Para onde você foi, Elias? O que você está fazendo aí, Elias? Que pergunta que Deus faz para Elias. Profunda demais. Profunda demais. O que você está fazendo aí? Querido, sabe o que é curioso? Essa pergunta é uma pergunta que, se trocar o nome, pode ser uma pergunta para a gente agora. O que você está fazendo aí, Guilherme? O que você está fazendo aí, Eric? O que você está fazendo aí, Sheila? Querido, existem lugares que nós estamos que não foi Deus que nos colocou, não. Quando a gente perde a aliança com Deus, às vezes nós vamos parar em lugares que não foi Deus que colocou a gente lá, não. Mas quando essa pergunta bate no nosso coração: Iracema, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Vitor? Querido, essa pergunta, ela deve ficar na nossa mente o tempo inteiro. Sabe, porque às vezes a gente ainda não chegou no lugar, a gente ainda está no caminho. Está caminhando para a caverna, está entendendo? Às vezes a gente não chegou lá ainda no lugar do nosso isolamento, não, do nosso medo, no lugar da nossa depressão. A gente não chegou lá ainda, não. Às vezes a pergunta no seu coração ainda está assim: para onde você está indo, Iata? Para onde você está indo, Dagoberto? Às vezes não está ainda na caverna, você está no caminho. E, querido, se você ainda está no caminho, para. Em nome de Jesus. Se você está indo para um isolamento, se você está indo para longe da sua família, se você está se afastando do caminho do Senhor, da aliança que você fez com Ele, com os seus, para aquilo que é importante para você, se você está se afastando disso, pare em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exerça essa autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida, de domínio próprio. Pare. Pare. Reveja os conceitos, os valores, a direção, o porquê que você está indo para lá, o que te motivou a ir para lá. Sinta o mover do Espírito Santo no seu coração, perceba se é Ele ou não que está te conduzindo para lá, mas pare. Pare. Para onde você está indo? Elias, o que você está fazendo aí já na caverna, Elias? Não foi eu que te coloquei aí. Foi o seu medo. Foi o seu medo, Jezabel. Foi a sua ousadia para além daquilo que eu determinei. Foi a quebra da aliança. Querido, às vezes nós precisamos parar para ver onde nós deixamos a aliança. Onde que nós perdemos o pacto com Deus? A aliança com Deus. Qual o altar que nós precisamos restaurar? O que precisa ser revisto? Como está a minha casa, como está a minha família, como está o reino de Deus a partir da minha vida, como está a minha profissão, como está o meu coração, como está a minha identidade. Querido, parar e reavaliar o que eu estou fazendo aqui é importante para todo aquele que anda ao lado de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje à noite é dia de ceia, mas não vai ser lá que você vai reavaliar, não. Você já está reavaliando desde agora. Onde você está, o que você está fazendo, como é que está a sua vida. Querido, há um chamado para sermos avivados, inclusive onde nós deixamos a nossa esperança, a nossa aliança, a nossa busca por Deus. Nós precisamos de um avivamento quando o altar do Senhor é derrubado,
quando o altar do Senhor é derrubado. O verso 10 diz assim: Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Os filhos de Israel deixaram a aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Olha o medo de Elias. Ele era o quê, querido? Profeta. O que os filhos de Israel estavam fazendo à espada? Matando quem? Qual era o medo de Elias? Vocês estão entendendo? Querido, quando o altar do Senhor é derrubado, os homens de Deus, aqueles que deveriam servir ao Senhor, aqueles que deveriam honrar o profeta, estavam matando o profeta. Estavam se distanciando da aliança e seguindo a Baal, a Deus Aserá. Estavam seguindo a ordenança de Acabe e Jezabel. Estavam vivendo distante do Senhor. Querido, quando nós quebramos os nossos altares de adoração, quando nós deixamos a nossa aliança, quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de buscar ao Senhor em oração, quando nós deixamos a palavra de lado, nós precisamos de um avivamento urgente. Sabe por quê, querido? Porque há um tempo de restauração do Senhor sobre esta casa. Há um tempo de restauração do Senhor sobre a sua vida. Há um tempo de restauração e avivamento do Senhor sobre a sua família. Eu creio nisso em nome de Jesus. Homens têm buscado o Senhor pela sua família. Mulheres têm buscado ao Senhor pela sua casa e pela sua família. Filhos têm buscado ao Senhor pelos seus pais. Homens e mulheres têm se levantado porque sabem que não há tempo para perder. Estão restaurando um dom. Estão restaurando um chamado. Estão buscando avivamento, querido. Nós estamos buscando avivamento, de vir para a casa do Senhor com alegria. Lembra o que eu falei semana passada? Vir para a casa do Senhor com uma expectativa de que Deus vai falar ao nosso coração. De que eu vou estar na casa de Deus e eu vou ministrar o louvor, cantando ao Senhor. Você não precisa estar aqui na frente ministrando louvor. Você aí com o seu coração declarando: Senhor, estou aqui, faça através da minha vida. Senhor, é a tua palavra. Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor tem o teu reino sobre nós, que venha sobre nós. Que nós estamos declarando com vida. Nós estamos sendo avivados. E só não entra nessa onda quem não quer. Quem não está sendo despertado para aquilo que Deus está fazendo. E querido, se você está aqui, você está tendo a oportunidade de ter a sua vida transformada, o seu coração transformado, porque é o Espírito Santo de Deus nos dando oportunidades diárias para um renovo sobre o nosso coração. Curioso, Elias lá no Carmelo, qual é o movimento que traria a presença de Deus ali, a manifestação do poder de Deus naquele lugar? O que era? O que cairia do céu e consumiria tudo? A experiência de Elias era com fogo. A expectativa de Elias que aconteceria o avivamento a partir do momento que caísse fogo do céu, os filhos de Israel retornariam, abandonaria Baal, abandonaria Deus Aserá e voltaria a viver ao lado do Senhor. O fogo seria aquele símbolo que traria a presença de Deus novamente, manifestaria o poder de Deus e as pessoas com medo, com temor, com respeito, buscariam a Deus novamente. O texto que nós lemos diz: quando Elias foi para a caverna, veio um vento forte, veio uma tempestade, veio um barulho muito grande, muitas manifestações. Olha a partir do verso 11. Então foi dito: saí daí e fiquei diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. Deus estava passando, a presença de Deus. O Senhor estava ali. Lá no Carmelo, o fogo, a presença de Deus. Eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som suave, como de um sussurro. Quando o Elias ouviu isso, estou no verso 13, cobriu-se o rosto com um manto, e saindo da caverna, pôs-se à sua entrada, se colocou, foi para a frente da caverna. E eis que veio uma voz e disse:
novamente, o que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só ficou eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, Deus dá ordem para Elias. Querido, às vezes nós estamos esperando avivamento num grande barulho. Às vezes nós estamos esperando avivamento com fogo descendo. Nós estamos às vezes esperando avivamento quando tudo pipocar. Querido, começa dentro do nosso coração, às vezes no ouvido com uma brisa suave. Deus sussurrando ao nosso ouvido: é tempo de renovo. É tempo de transformação. Às vezes num sonho, às vezes sentado no sofá da sua casa, às vezes ouvindo uma palavra como essa, com mansidão no seu ouvido, Deus dizendo: filho, filha, não acabou. Venha para fora da caverna, avance, você ainda, o seu ministério, a sua vida é muito útil ainda. Vá, unja um rei, vá, unja um profeta, vá, volte, você não está sozinho, coisa nenhuma. Eu preservei 7.000 em Israel. Tem pessoas como você buscando a minha face e querendo fazer o reino de Deus conhecido. Vá, volte para o seu chamado. O que você está fazendo aí? Deus pergunta de novo: o que você está fazendo aí? Saia daí, volta para o lugar onde eu colocarei você, volta para o deserto de Damasco. Lá eu vou ungir reis a partir da sua vida, lá eu vou ungir profeta através da sua vida. O seu ministério, Elias, não acabou, a sua vida, querido, não acabou. Enquanto há fôlego de vida, você não morreu na caverna. Saia da caverna e volte para o lugar que eu te colocarei. Querido, talvez o avivamento comece hoje no seu coração, declarando bênção sobre a sua casa, declarando bênção sobre a tua igreja. Querido, não acabou a tua vida nem teu ministério. Ah, pastor, já estou 5 anos que eu não quero nada com a igreja. Por que não, querido? Talvez Deus esteja mandando você sair da caverna hoje. Volta, porque ainda tem lenha para queimar. Ainda tem muita oportunidade de transformação de vida. Deus pode te usar mais. Saia da zona de conforto. Saia da caverna, do teu cantinho onde você está escondido. Deus não te fez para ficar dentro da caverna. O que você está fazendo aí? Saia. Vá. Eu te envio. Vá para o deserto de Damasco. Lá tem rei, profeta, para você avançar. Mas chegou o momento de Elias. Quando você conhece um pouquinho da história de Elias, como que Elias termina a vida? Aonde? Carruagem de quê? Quando Elias foi tratado, Elias foi conduzido pelo fogo. Quando Deus restaurou a vida de Elias, deu o ministério, ele foi útil, ele trabalhou, ele serviu até onde servia. Deus tratou o coração de Elias naquilo que era preciso ser tratado. A palavra de Deus diz que ele foi conduzido com uma carruagem de fogo e foi. Mas no momento do seu deserto, o fogo não adiantava, o barulho não adiantava. Deus tratou Elias do sussurro, como de uma brisa suave, de forma mansa e branda. Elias voltou ao ministério e à vida profética. Você não precisa fazer barulho para voltar, mas você precisa voltar a viver. Você precisa ser avivado na palavra. Você precisa regressar. Você precisa tratar algumas questões pessoais. O tratamento de Deus com Elias foi: Elias, eu também falo com você através de um sussurro. Eu não preciso do fogo para falar com você. A multiforme graça de Deus trata o seu coração. Talvez hoje você esteja vivendo algo muito específico na sua vida. Saiba que Deus pode estar se tratando nesse deserto, nessa caverna. Porque Ele trata a gente. Nós somos filhos e servos, amigos de Deus. E o amigo conhece o outro. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Mas ele sabe até mais que você, porque ele também é o nosso Senhor. O amigo sabe onde vai o outro. Deus sabia que Elias queria ouvir o fogo, mas Deus sabia que ele precisava era do sussurro. Ele precisava era de tratamento. Que o seu coração esteja sendo avivado nesta manhã, em nome de Jesus. Aquilo que você deixou para trás,
que era de Deus, resgate para a glória do nome do nosso Deus. A aliança que foi derrubada, quebrada, ainda tem tratamento. O altar que foi derrubado precisa ser restaurado. O afastamento da palavra precisa ser trazido à tona sobre a sua vida. O nosso Deus é um Deus que faz aliança. O nosso Deus é um Deus que restaura. O nosso Deus é um Deus que traz vida, inclusive numa brisa suave e num sussurro, no tratamento da alma e do nosso coração. Que seja assim sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre o seu ministério nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Peça ao Senhor que Ele avive o seu coração. Peça ao Senhor que Ele trate a sua vida. Peça ao Senhor que Ele te dê mais uma oportunidade para uma transformação, para sair de um momento, de uma caverna, de um isolamento, de uma crise pessoal e ainda seja produtivo no reino de Deus, como Elias. Talvez você não saia daqui ungindo rei nem profeta, mas você vai sair abençoando vidas, com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que a sua mão pode ser alcançada. Você pode alcançar, aquilo que você pode alcançar, Deus pode te usar. E nós temos um Deus que nos surpreende, um Deus que trata o nosso coração, um Deus que faz o impossível acontecer a partir da vida dele mesmo, a partir dele mesmo. Então Ele pode ir além com você. Talvez hoje você esteja vivendo numa perspectiva e Deus tem outra para você. Se Ele te traz a vida, Ele também te dá o caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a vida. Que Ele esteja tratando o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Ó Pai, nós estamos na Tua casa nesta manhã, Senhor, entendendo o Teu chamado, entendendo a Tua voz, ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que em nome de Jesus, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui, tanto em casa como aqui presentes, tenham entendido essa palavra, Pai, que há um tempo de avivamento sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Que o Senhor nos restaure, Pai, que o Senhor nos faça entender a Tua voz, nos dê, Pai, a sensibilidade do Espírito Santo para compreender o que é seu e o que não é. Nos dê, Pai, oportunidades para voltarmos à Tua palavra, que tenhamos força e coragem, entendimento, sabedoria para voltar à Tua palavra, porque ela é fonte inesgotável do Teu poder. Que haja um tempo, Pai, de restaurar um altar de adoração, que tenhamos, Pai, alegria em Te adorar, Senhor. Restaure a alegria, Pai, do nosso coração. Traga novamente, Pai, no nosso coração o desejo de estar na Tua presença, na Tua casa, fazendo o Teu mover sobre as nossas vidas, Senhor, e abençoando vidas. Assim como o Senhor fez com Elias, o Senhor pode fazer com cada um de nós aqui. Nos tire do deserto, Senhor. Nos tire da caverna. Nos tire, Pai, da depressão. Nos tire da angústia. Nos tire, Pai, do isolamento que nós mesmos procuramos, Senhor. Ó, Pai, nos dê mais uma chance, Senhor. Só em Ti, Senhor, há palavras de vida eterna. Só o Senhor é fonte de vida, fonte inesgotável. Que possamos mergulhar nessa fonte, Pai, nos derramar diante da Tua presença e buscar no Senhor a oportunidade de mudança e transformação. Obrigado, Pai, por esta palavra que nos restaura para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus. À noite estaremos aqui mais uma vez, adorando o nome do Senhor, adorando o Senhor. Hoje é noite de celebração da ceia. Então esteja com a gente. Vamos adorar o nome do Senhor juntos. Crie a expectativa no seu coração para que uma palavra venha e edifique a tua vida, mas que você tenha um domingo abençoado em Cristo Jesus. Senhor, nós nos pedimos diante da Tua paz, diante da Tua bênção, da Tua provisão. Nos dê a Tua paz, paz que excede todo entendimento. Que tenhamos um domingo na Tua presença. Te pedimos essas bênçãos no amor de Deus Pai, na graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e na comunhão do Divino Espírito Santo. Que estas bênçãos estejam sobre as nossas vidas nesse lugar e com todo o Teu Israel, Senhor, espalhado pela face da terra. Nós oramos, te pedimos em